E se a ansiedade não fosse um defeito, mas sim o seu cérebro seguindo o manual de instruções à risca? Hoje, a gente vai abrir esse manual para entender de vez esse mecanismo e, o mais importante, aprender como assumir o controle. Olha, a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é essa aqui. A ansiedade não tem nada a ver com fraqueza emocional. É pura biologia. É um sistema de proteção super antigo que, nos dias de hoje, anda meio exagerado na proteção. Pensa comigo, o mesmo sistema que foi projetado para nos salvar de um predador na floresta, hoje dispara por causa de uma notificação no celular. O alarme é o mesmo, entende? O que mudou foi o perigo, e é aí que o sistema começa a ficar meio desregulado. Bom, nosso roteiro hoje tem 4 paradas. Primeiro vamos entender como esse alarme dispara, depois porque é tão difícil simplesmente desligar ele com a lógica, e aí vem a melhor parte. Vamos ver técnicas práticas, tanto para o corpo quanto para a mente. Vamos começar então pela origem de tudo, o alarme. Como é que um simples pensamento, ou às vezes nem isso, consegue causar uma reação física tão forte? A resposta está numa pecinha bem pequena lá no nosso cérebro. Essa pecinha é a amígdala. Pensa nela como detector de fumaça da sua casa. É super útil. Só que na ansiedade, ela fica tão sensível, mas tão sensível, que começa a apitar até com o vapor do chuveiro, tratando qualquer coisinha como se fosse um grande incêndio. E quando a amígdala apita, ela não age sozinha não. Ela começa um verdadeiro efeito dominó. Ela avisa o hipotálamo, que cutuca a hipófise, que manda uma ordem direta para as glândulas adrenais. E é nesse último passo que o corpo inteiro entra em alerta. E quem executa essa ordem? Principalmente esses dois aí, adrenalina e cortisol. A adrenalina é aquele pico imediato, sabe? O coração dispara, os músculos ficam tensos, é um modo luta ou fuga. Já o cortisol é quem mantém o corpo nesse estado de alerta, às vezes por horas a fio. Ok, todo sistema que tem um acelerador potente precisa de um freio à altura, certo? No nosso cérebro também é assim. O grande problema da ansiedade é que parece que o acelerador está colado no máximo e o freio parece que não responde direito. E a batalha é exatamente essa que a gente vê aqui. De um lado, a amígdala, o nosso alarme, gritando perigo, cuidado. Do outro, nosso cérebro lógico, o córtex pré-frontal, tentando falar baixinho, calma, é só um pensamento. Na ansiedade, o grito da amígdala é tão alto que a gente simplesmente não consegue ouvir a voz da razão. É por isso que saber que não há perigo não adianta nada para parar de sentir o medo. E essa batalha toda tem um fundo químico. Pensa assim, o GABA, que é o nosso calmante natural, está em baixa. A serotonina, que regula o humor, está meio estável. E a noradrenalina, o nosso acelerador, está trabalhando em excesso. O resultado? Aquela sensação de mente a 1000 por hora e corpo tenso. Então, tá bom. Se a lógica não funciona, o que a gente faz? A gente vai hackear o sistema. Vamos usar o nosso próprio corpo para mandar um sinal de volta para o cérebro. Um sinal de "tá tudo bem por aqui". Vamos começar com os comandos mais físicos. A primeira técnica é, talvez, a ferramenta mais rápida e potente que a neurociência já validou para acalmar o sistema nervoso na hora. Chama suspiro fisiológico e é um comando direto para desligar o alarme. O segredo está todo nessa segunda puxadinha de ar. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente infla uns saquinhos de ar nos pulmões que normalmente ficam murchos, e isso envia um sinal direto, através de um nervo chamado vago, para o cérebro diminuir os batimentos cardíacos. É como se fosse um freio de mão por estresse. O efeito é quase imediato. Sabe aquela tensão que acumula nos ombros? Ou a mandíbula travada? Isso é a adrenalina que foi liberada e não foi usada. Essa próxima técnica é um jeito de descarregar essa energia e avisar para o corpo que a luta já acabou. A lógica aqui é muito simples. Ao contrair o músculo com força e depois relaxar de vez, você manda uma mensagem bem clara para o sistema nervoso. A ameaça passou, pode soltar tudo. É uma forma de quebrar fisicamente aquele ciclo de tensão. Certo, o corpo já está um pouco mais calmo. Agora vamos para o próximo nível, a mente. As técnicas a seguir são como um treino de longo prazo, para ensinar o cérebro a não disparar o alarme por qualquer coisinha. Essa aqui parece simples demais para ser verdade, mas o impacto neurológico dela é enorme. É só pegar aquela bagunça de sensações e dar um nome para ela. Vamos ver por que isso é tão poderoso. Funciona porque o simples ato de falar para si mesmo, ok, isso que eu estou sentindo é ansiedade, ativa o nosso cérebro lógico, o córtex pré-frontal. E quando ele é ativado, ele ajuda a diminuir a atividade da amígdala. É como acender a luz num quarto escuro. O monstro não some, mas ele parece bem menor e menos assustador. E aqui vai uma verdade dura.
Não dá para convencer a amígdala com palavras. Ela não entende português, ela só entende experiência. Toda vez que evitamos algo que dá medo, a gente está ensinando para ela, viu só? Aquilo é perigoso mesmo. A única maneira de reeducá-la é mostrar, aos pouquinhos e de forma segura, que o perigo não é real. É um treinamento, não uma discussão. E claro, né? Nada disso funciona direito se a base não estiver boa. Pensa no nosso dia a dia como a manutenção do cérebro. Dormir bem, tomar um solzinho de manhã, se mexer um pouco e manejar a cafeína não são só dicas de bem-estar. São ajustes finos na química cerebral que deixam todo o sistema mais resiliente. Então, para a gente fechar a conta da biologia, a ansiedade é basicamente essa equação. Um alarme super sensível, pouco calmante natural na circulação, uma enchente de hormônio do estresse e, para completar, a parte racional do cérebro, temporariamente offline. E tudo isso nos leva a uma mudança de mentalidade, que pode ser resumida nesta frase: sensação não é perigo, é só um corpo tentando me proteger. Repetir isso para si mesmo muda o jogo. O coração acelerado não é um ataque cardíaco, é o corpo dando mais energia. A falta de ar não é sufocamento, é o corpo tentando oxigenar os músculos. O alarme não é um inimigo, ele só é meio desajeitado. E para a gente terminar, fica essa reflexão. De todas essas ferramentas, desde um simples suspiro até uma nova frase para se dizer, qual é o primeiro comando que o cérebro pode começar a aprender a partir de hoje? Porque entender o manual de instruções é o primeiro grande passo para a gente finalmente assumir a direção.